Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra da infância e adolescência, titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Estou aqui para uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. Essa aula, então, como avaliar dificuldades do aprendizado? Uma demanda muito grande para profissionais de saúde em relação a crianças e adolescentes é sobre dificuldades do aprendizado. Algumas vezes dificuldades muito específicas e pontuais, só para matemática, só para português, só para disciplinas relacionadas a artes e algumas vezes dificuldades escolares sistêmicas, ou seja, que aquela criança ou adolescente tem ou está com uma performance acadêmica, intelectual, escolar claramente abaixo dos seus pares, dos seus colegas, de maneira persistente ou temporária. Também, os profissionais que solicitam dos profissionais de saúde especializados nessa área vão de professores, também judiciário em algumas vezes e, obviamente, por parte dos familiares e dos próprios alunos em algumas situações. Então, a avaliação das dificuldades de aprendizado envolve a necessidade de especialização. Disto, nós estamos ofertando a pós-graduação em Neurociências da Infância e Adolescência. E sempre quero fazer uma orientação. Há uma tendência de quando chega o paciente, acompanhado de seus familiares ou não, para uma avaliação com o psicólogo, o psicopedagogo, o médico, o enfermeiro, quando está rastreando no CAPS e no Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência. Então, há uma tendência natural de nós profissionais de saúde, quando ouvimos o relato de dificuldade de aprendizado, de automaticamente já procurarmos um adoecimento mental, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou retardo mental, ou depressão. Este é um raciocínio incorreto, que nós vamos discutir exaustivamente na nossa pós-graduação. Por quê? Porque, em primeiro lugar, quando há o relato de uma dificuldade de aprendizado, precisamos verificar, existem vários modos e metodologias de sequenciar essa avaliação. Aquele que nós recomendamos e preconizamos é, em primeiro lugar, saber se do ponto de vista sensorial essa criança e esses adolescentes estão preservados, ou seja, está enxergando adequadamente bem, está ouvindo de maneira satisfatória, porque já tivemos vários casos de criança e adolescente que tinham retardo tinham diagnóstico de retardo mental e que, na verdade, a dificuldade escolar é porque não conseguia ouvir bem o professor, constrangia-se de perguntar e tinha uma performance intelectual, ou seja, tirava só notas ruins. Olha a gravidade que acontece quando fazemos essa antecipação, de pensarmos em primeiro lugar no adoecimento mental, sem antes termos um check-up, no mínimo, oftalmológico e otorrinolaringológico, se audição e visão estão adequadas. Descartado essa primeira parte, porque se tiver logicamente um problema de visão, precisa ser corrigido. De audição, precisa ser corrigido. Descartado isto, pensamos em segundo lugar sobre o uso de drogas e medicamentos. Já teve caso de o familiar levar um adolescente para uma avaliação em função de redução da capacidade produtiva do terceiro colegial, agora em terceiro ano do ensino médio, por ter tido uma queda abrupta do rendimento nos últimos 6 meses, sendo que estava sendo preparado nos últimos anos para o vestibular com ótima performance, e que estava com diagnóstico de depressão. Quando foi exaustivamente avaliado, estava em uso de maconha e os seus sintomas depressivos, com consequente lentificação do pensamento e dificuldade para o aprendizado, era consequência do uso da maconha, que estava sendo usada, segundo este avaliado, para reduzir o nível de ansiedade pré-vestibular, entendendo que isso não faria mal. Então,
E alguns medicamentos também, como corticoides, podem repercutir na performance intelectual de crianças e adolescentes. Então, casos de também entender que trata-se de mau desempenho escolar por depressão e já começar a tratar a depressão, pode estar errado se anteriormente não foi descartado o uso de medicamentos e drogas, como esse citado caso de uso de maconha, com consequente diminuição da performance intelectual. Uma outra terceira questão que nós temos que avaliar são os contextos doméstico e da escola. Mais de uma vez eu avaliei aluno, criança e adolescente que estava com uma péssima performance intelectual, mas que tinha sido transferido de escola, sendo que os pais colocaram como imposição a mudança de escola e que esse aluno em uma outra escola, de nome diferente, tinha uma performance intelectual, inclusive, superior à média. Mas que quando ele mudou de escola, ele deixou para trás amigos de anos de estudo, namorado, e que, além disto, na escola que ele chegou, estava sofrendo bullying. Ou seja, por conta de questões físicas, que na escola anterior era respeitado e que nem tinha comentários. Dessa maneira, questões contextuais são muito importantes. Inclusive, questões contextuais do ambiente, além escolar, também doméstico. Muitas vezes, a família está em conflito, a família não está dando a assistência necessária para um problema de saúde dessa criança e adolescente. Já teve caso, por exemplo, que um dos pais levou para avaliação porque a criança estava, de fato, com características de sintomas ansiosos e que isso estava atrapalhando a performance. Mas quando foram realizados os exames laboratoriais, essa criança estava com anemia. E a anemia tem, em algumas crianças, o efeito parecido com depressão, de desânimo, de queda da atividade intelectual e, em outros, um certo nível de ansiedade e irritabilidade. Essa criança foi tratada do quadro de anemia e não precisou tratar de nenhum distúrbio do aprendizado. Como também a avaliação afetiva, comportamental e cognitiva. Há uma forte tendência de fazermos diagnóstico de transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade ou de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque falou aprendizado, esta é uma condição clínica muito comum e que geralmente tendemos a associá-la com má performance estudantil de maneira imediata. E não. Algumas vezes há desatenção por outra doença psíquica que não TDAH. Por exemplo, depressão. Às vezes que é comum na infância não ser reconhecida adequadamente. Outras vezes tem casos de déficit de atenção cujo adoecimento não é do déficit de atenção, e sim de sintomas ansiosos reativos que acontecem por questões diversas. Então, a grande orientação que nós queremos dizer aqui, que no nosso curso de pós-graduação, ensinamos exaustivamente aos profissionais em neurociência, infância e adolescência, antes de considerarem o transtorno de aprendizado ou antes de raciocinarem clinicamente para um diagnóstico de doença do aprendizado, de desenvolver uma série de raciocínios anteriores para ter uma decisão muito mais responsável, segura e especialmente que preserve essa criança e esse adolescente de estigmas. Então, esta é a nossa mini aula para falar do raciocínio passo a passo para chegar a essa conclusão se uma queixa de dificuldade de aprendizagem corresponde ou não a um adoecimento do transtorno de aprendizagem. Essa nossa pós-graduação, ela foi formatada, planejada, tendo professores altamente competentes que atuam tanto no mercado de trabalho do dia a dia, em escolas, como psicopedagogos, psicólogos em seus consultórios, também outros profissionais da educação que atuam em sala de aula, clínicas, como fazendo diagnósticos,
fazendo intervenção, ou seja, nós temos profissionais que, além de uma ótima capacidade de ministrar aulas pedagogicamente, ainda vão trazer a experiência real do dia a dia, de aplicação do conhecimento teórico. E por se tratar de um curso multiprofissional, que nós temos psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, pedagogos, há aqui uma vasta ampliação da oportunidade de network, mudança de trabalho, ascensão lá na empresa que você atua para posições de liderança, treinamento. Então esse é um curso realizado com muito carinho, porque nós temos um forte compromisso social de melhorar a educação do Brasil e especialmente a saúde mental da infância e adolescência. Um outro mercado muito importante para o trabalho em neurociência da infância e adolescência são os CAPs e os Centros de Atenção Psicossocial voltados para o atendimento do público de crianças e adolescentes. Então, por esse link, tanto da aula como que aparece aqui embaixo no seu vídeo, vocês vão ter acesso a informações pedagógicas, administrativas, até porque o nosso curso ele é misto. Parte é à distância, parte é presencial, o que facilita muito a realização do mesmo. Também a nossa política de descontos, tanto para ex-alunos, como também para empresas e instituições conveniadas. Dessa maneira, você pode, através desse link, ter informações diretamente com a Unip, aqui no telefone 0800. Nós, da equipe Vida Mental, somos muito entusiasmados com esse curso. Dessa maneira, nós também queremos contribuir para tirar suas dúvidas. Vocês podem fazer contato conosco, diretamente comigo como coordenador do curso, no e-mail lobo@vidamental.com.br, também por telefone, WhatsApp 11 99622 8835 e também a nossa equipe competente, disponível, carinhosa, quer retirar todas as suas dúvidas, quer pedagógicas, administrativas, financeiras, de perspectiva de mercado de trabalho, pelo e-mail cursos@vidamental.com.br e também por telefone e WhatsApp. Eu, como psiquiatra da infância e adolescência titulado, estou muito entusiasmado, juntamente com toda a nossa equipe, para oferecer o melhor curso de pós-graduação em neurociência da infância e adolescência. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos encontrar em breve, tanto nas aulas online, como também nos nossos encontros presenciais. Muito obrigado e um forte abraço de toda a nossa equipe.